Olá, meus queridos. Hoje nós iremos entrar numa área da física que é chamada de eletrostática. Ela é uma área da eletricidade que ela estuda a interação entre as cargas elétricas em repouso. Então, para nós começarmos aqui a estudar essa área da eletrostática, nós temos que definir o que seria essas cargas, no caso, cargas elétricas. Carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade da matéria, cuja unidade é o coulomb. Então, a matéria possui diversas propriedades. Por exemplo, ela tem a propriedade de massa, que a unidade no sistema internacional é quilograma. É uma propriedade que ela já tem. Essa carga elétrica também é uma propriedade que ela já possui. E a sua unidade é o coulomb, que vai ser representado pela letra C, maiúsculo. A carga elementar, galera, que é representada por essa letrezinha, é a menor carga elétrica estável encontrada na natureza. Seu valor em módulo é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, essa é a menor carga que você pode encontrar na natureza, que um corpo, no caso aqui uma partícula, pode possuir. As propriedades elétricas da matéria vêm das partículas minúsculas que a formam a matéria. O átomo. O átomo é composto por três partículas. Então aqui nós temos um modelo atômico antigo, mas já é suficiente para nós discutirmos. Aqui nós temos o núcleo, que é composto por partículas que são os prótons e os nêutrons. Em torno do núcleo está numa região chamada de eletrosfera, os elétrons. Essa partícula aqui vermelha vai ser o próton. Ele vai ter carga positiva igual a mais a carga elementar, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a menor carga encontrada na natureza estável é a carga de um próton, e ela é positiva. Nós temos essa partícula azul que está no núcleo, ela é o nêutron e não possui carga elétrica, então ela não possui essa propriedade que o próton possui, que é a carga elétrica. E nós temos aqui essas partículas em torno do núcleo, que são os elétrons. O elétron ele vai ter carga negativa igual a menos E, que é a carga elementar, a menor carga possível encontrada de maneira estável na natureza, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, observe que a carga de um elétron e a carga de um próton elas são iguais em módulo. Quando eu falo módulo, elas são iguais se você olhar o número aqui, ó. Elas duas têm o mesmo valor aqui, só que uma é positiva e a outra é negativa. Todas as propriedades elétricas que nós vemos no dia a dia, ela vem das cargas elétricas do próton e do elétron. Átomo, nêutron e íon. Dependendo da quantidade de elétrons e prótons de um átomo, ele pode estar nêutron ou eletrizado. Se um átomo possui o número de prótons igual ao número de elétrons, ele é um átomo nêutron. Se um átomo possui um número de prótons diferente do número de elétrons, ele é um átomo eletrizado, ele é um íon. Então, quando eu falo de um íon, eu estou falando de um átomo que possui ou excesso de cargas positivas, que são os prótons, ou excesso de cargas negativas. Então, se o íon for chamado de cátion, ele é um íon com excesso de prótons. Ele está eletrizado com carga positiva. E se ele é um íon ânion, é um íon com excesso de elétrons. Ele está eletrizado com carga negativa. Corpo neutro e eletrizado. De maneira análoga, um corpo que é formado por átomos pode estar neutro ou eletrizado. Se o corpo ele possuir o número de prótons igual ao número de elétrons, ele vai ser um corpo neutro. Ele vai ser representado assim, ó, sem nenhum sinal de mais e nem menos. Não é que ele não tem cargas positivas nem negativas, mas ele tem quantidades iguais. Então a carga total é nula. Se o corpo possui número de prótons diferente do número de elétrons, significa que este corpo ele está eletrizado. E ele pode estar eletrizado positivamente, quando ele possui um excesso de prótons. Aí eu vou colocar um sinalzinho de mais nele, o que indica que ele está com excesso de prótons. E ele pode estar eletrizado negativamente, possui um excesso de elétrons, que aí eu vou desenhar ele e colocar um sinalzinho de menos, que indica que ele está com excesso de cargas negativas, ou seja, de elétrons. Isolantes e condutores. Isolantes ou dielétricos são corpos
em que os elétrons não se movem facilmente pelo corpo, por estar fortemente ligados ao núcleo. Exemplo, vidro, borracha, madeira, etc. Um isolante, ao ser eletrizado em uma região, fica com excesso de carga somente na região eletrizada. Então, eu eletrizei ele aqui e ele continua com as cargas somente aqui, porque essas cargas têm dificuldade em se mover ao longo do corpo, ao longo dos átomos, de um átomo para outro átomo. Já os condutores são corpos que possuem alguns elétrons fracamente ligados ao núcleo, que são os elétrons livres, características dos metais, que podem se deslocar ao longo do corpo. Exemplo, corpo humano, metais como ouro, prata, bronze, etc. As cargas de um condutor que foi eletrizado se espalham em toda a sua superfície. Então, ao eletrizar um condutor, essas cargas vão se espalhar na superfície. A Terra é um condutor, de forma que um metal eletrizado, ao ser ligado à Terra, ligado a um outro condutor, por exemplo, nós mesmos, tem suas cargas em excesso espalhado pela Terra, perdendo a sua eletrização. Então, se eu tenho um corpo carregado positivamente, ele é ligado à Terra, ou você encosta ele de forma que você sirva como sendo um condutor até a Terra, você vai fazer o quê? Você vai transferir elétrons para este condutor aqui. O que vai acontecer? Esse condutor positivamente carregado, ele vai perder a sua eletrização devido à subida de elétrons vindo da Terra. E este condutor pode ser um fio ou pode ser você mesmo. E se ele tiver negativamente carregado, o que vai acontecer? Agora os elétrons vão ir para a Terra, porque ele perde sua eletrização devido ao escoamento de elétrons para a Terra. Então, o que acontece, galera? Em nenhum momento você vai ver o movimento de prótons, somente de elétrons, porque os prótons estão no núcleo. Os elétrons têm facilidade, por estarem mais afastados do núcleo, de se mover de um átomo a outro. Então, é os elétrons que deslocam. Então, num corpo com excesso de prótons, para ele perder a eletrização, os elétrons têm que subir. E num corpo com excesso de elétrons, para perder sua eletrização, os elétrons têm que descer. Interação entre cargas elétricas. As observações demonstram que quando aproximamos cargas elétricas de mesmo sinal, por exemplo, carga positiva com carga positiva, carga negativa com carga negativa, elas se repelem. Se eu aproximar carga de sinais contrários, por exemplo, carga positiva com carga negativa, elas atraem-se. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dois corpos, eles têm cargas positivas. São cargas iguais? São, então eles vão se repelir. Eles vão buscar estar mais afastados um do outro. Porque cargas de mesmo sinal se repelem. E se tiver corpos com sinais diferentes? Corpos eletrizados com carga de sinais diferentes se atraem. E se um corpo estiver eletrizado e o outro estiver neutro? O que vai acontecer? Uma atração. Então, um corpo eletrizado pode ser atraído por um corpo neutro? Pode. Por que isso acontece? Então, um corpo eletrizado sempre atrai um corpo neutro, pois devido à presença do corpo eletrizado, as cargas elétricas do corpo neutro se reorganizam, que é chamada de indução. Ela se reorganiza por indução, de modo que haja atração entre eles. Então, nessa região aqui, se eu der um zoom, aqui tem cargas positivas e negativas em quantidades iguais em todo o corpo. Só que, como esse corpo tem carga negativa, lembra que quem tem facilidade de se deslocar é os elétrons. Os elétrons desse corpo vai ser atraído ou repelido por essas cargas negativas? Vai ser repelido, mesmo sinal se repele. Então, os elétrons vão ficar nessa região mais atrás aqui, e os prótons vai ficar aqui nessa região aqui. Vai fazer com que esses prótons, que são essas cargas positivas, sejam atraídos para essas cargas negativas. Este fenômeno aqui, ó, eu estou fazendo uma pequena separação de cargas, eu estou induzindo elas a separar. Por isso que um corpo neutro sempre vai ser atraído por um corpo eletrizado. Então fique atento na interação entre as cargas. Se eu tenho cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, por exemplo, se eu tenho dois corpos e esses corpos, quando eu aproximo, eles tendem a se repelir,
Eu posso afirmar que eles estão eletrizados com cargas de sinais iguais? Eu posso. Agora, se eu tenho dois corpos, que eu não sei se os dois são eletrizados ou não, eu aproximo eles e eles se atraem eletricamente. Eu posso afirmar com certeza que eles estão eletrizados com cargas de sinais contrários? Não. Na atração, ou os dois estão eletrizados com carga de sinais contrários, ou um está eletrizado, o outro está neutro. Fique atento a isso, que isso é pegadinha. Se repelem, eu posso afirmar que tem carga de sinais iguais. Agora, se atraem, ou tem carga de sinais diferentes, ou um está eletrizado e o outro está neutro.